bem, agora nós vamos falar um pouquinho desse livro, livrinho de histórias interessantes, psicografia do Chico, e é do Neio Lúcio, Jesus no Lar. Esse daqui foi o livro número 38 que o Chico recebeu pela sua psicografia. E contam histórias de Jesus, quando Jesus visitava a casa dos apóstolos, dos seus conhecidos, das pessoas que Jesus conviveu ao seu tempo. E aqui tem uma historinha interessante, que é a de número 6, que está registradinha aqui, os instrumentos da perfeição. Muito bem, o Pedro está lá todo aborrecido, todo chateado, não é? Porque ele tinha recebido, ou estava recebendo dos seus parentes, assim, uma crítica feroz a respeito da vida dele, das coisas que ele fazia, das coisas que ele tinha. E ele estava muito aborrecido. E aí Jesus então pergunta a ele: ô Pedro, o que está acontecendo com você, Pedro? Você está assim aborrecido, chateado? Por que você está desse jeito? E aí ele então explica que tem lá um familiar que fica falando dele e tal, mas aí ele explica também que ele acabou, diríamos assim, dando um empurrão verbal nos familiares. Ele escorraçou os familiares pelas palavras, dizendo: você não tem moral para falar isso de mim, você não pode falar isso de mim porque você faz coisas pior, você faz isso, faz aquilo, e acabou se desentendendo com seus familiares. Bom, o Cristo então pergunta para ele: escuta, Pedro, um carpinteiro para construir, o que ele precisa? Ele falou: precisa de trabalho, estava meio irritado, não é? E aí o Cristo disse: não, mas o que ele precisa para trabalhar? E aí ele fala: precisa das ferramentas. O carpinteiro precisa da ferramenta para trabalhar? Muito bem, Pedro, muito bem. E aí ele começa a dizer uma coisa interessante. Ele diz que, em verdade, os nossos familiares, as pessoas do nosso convívio, são as ferramentas que Deus coloca para que nós possamos construir para o bem. E aí ele vai discorrendo a esse respeito, dizendo também para a gente que através dessas ferramentas que estão próximas da gente é que a gente vai aprender a construir algo melhor. E ele diz que se nós não aprendemos a construir com essas coisas que estão próximas, com as ferramentas próximas, como é que nós vamos construir com ferramentas que estão distantes? E isso significa para todos nós que nós precisamos aprender a compreender, a tolerar e ter paciência de uns para com os outros, especialmente de familiares. Uma história linda, que está aqui no item 6 desse livrinho aqui, Jesus no Lar. Neio Lúcio. Faça uma forcinha, tenha contato com isso, conviva com essas informações sadias que o nosso companheiro Chico deixou para nós.